E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, vamos lá. Vim aqui de forma desavisada para variar, né? Fazer um periscope rapidinho. Boa noite, Reinaldo. Tudo bem? Boa noite, Ana. Bom, vamos lá. Eu vim aqui rapidinho bater um papo com vocês sobre sigilo bancário, tá bom? Em razão de uma decisão importantíssima que nós tivemos aqui do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli colocou alguns requisitos importantíssimos que deverão ser observados por estados e municípios para que eles possam também promover a quebra do sigilo bancário. Em razão da importância desse tema, da pertinência dele para provas de concurso público, eu resolvi aqui falar um pouquinho sobre esse tema para vocês, tá ok? O primeiro ponto é o seguinte, aonde nós estamos na matéria. A parte do CTN que cuida da questão dos sigilos, teremos ali o artigo 197 e 198. O primeiro ponto é importante que você nunca confunda sigilo fiscal com sigilo bancário. Sigilo fiscal são aquelas informações negociais ligadas ao próprio sujeito passivo que está sendo fiscalizado, informações de posse da administração tributária. Você, fiscal, quando vai no contribuinte e começa a fiscalizá-lo, perceba, você vai ter acesso ali a diversas informações sensíveis ao seu negócio. Você vai descobrir quem é o fornecedor dele, por quanto ele vende mercadoria, se ele está ou não está mal das pernas, está pagando, não está pagando em dia, qual é o lucro que ele está oferindo. Essas informações muito importantes relacionadas à situação financeira e econômica do contribuinte, que o próprio fisco tem conhecimento, fazem parte desse conceito de sigilo fiscal. Opa, beleza? Então perceba, boa noite. Perceba, essas informações você, a administração tributária, não pode sair divulgando por aí. Tudo bem? Então isso é sigilo fiscal. Tem algumas situações pontuais onde nós temos ali uma transferência, valeu Alberto, beleza querido? Onde você tem, valeu cara, onde você tem uma transferência do sigilo, alguns casos, por exemplo, onde a administração pública em geral, perceba, uma coisa é a administração tributária possui aquela informação sobre a situação econômica do sujeito passivo. Aí, um outro órgão da administração pública em geral quer aquela informação. Pode, requisito, tem que ter um processo administrativo previamente instaurado, que esteja apurando uma infração administrativa. Aí você vai, solicita aquela informação que está protegida pelo sigilo fiscal e aí tudo bem, você fiscal vai lá e passa aquela informação, há uma transferência do sigilo. Tudo bem. O que não é sigilo fiscal são aquelas informações ligadas à representação fiscal para fins penais, parcelamentos, moratórias e inscrição de dívida ativa. Aí beleza. Essa parte a gente já sabe, tudo bem, não é nem o objeto do nosso bate-papo aqui. Eu vim falar aqui rapidamente sobre o sigilo bancário, tá bom? Entendemos que sigilo fiscal são aquelas informações que o fisco já tem posse. Ele já sabe, ele descobriu em razão dos poderes que ele tem de fiscalização. E o que é sigilo bancário? São aquelas informações que o fisco não sabe. E ele tem muito interesse em saber, principalmente informações relacionadas a depósitos, aplicações financeiras. Quem tem essas informações? Bancos, caixas econômicas e instituição financeira. E você, fiscal, tem todo o interesse em cruzar as informações que essas instituições privadas têm com o que você está fiscalizando. Por exemplo, você está na Receita Federal e descobre que um cara entrega uma declaração falando para ti que ele tem, naquele exercício, aquele ano calendário, ele teve 80 mil reais de receitas tributáveis. Mas aí vem um banco e diz para você que não. Esse cara, na conta corrente dele passou 800 mil reais. Ele tem 5, 7 aplicações, somando 890 mil reais. Então perceba, o fisco tem todo o interesse em obter informações que estão lá com esses bancos. Pergunto, pode? Quando você olha para o artigo 197 do CTN e você olha o 197 do CTN, inciso 2, está lá que mediante intimação escrita,
a autoridade administrativa pode exigir informação de terceiro, relacionada a bens, negócios, atividades, e vai pedir de quem essas informações? Bancos, casas bancárias, caixas econômicas. Então, no primeiro momento, o fisco teria condições, sim, de obter essas informações. E regulamentando esse poder do fisco de obter tais informações, veio a Lei Complementar 105 e no artigo 6º ela enuncia que as autoridades e agentes fiscais tributários de União, Estado, DF e municípios, de todos os entes da Federação, todos eles têm poder para examinar documentos, livros, registros de bancos em geral, instituição financeira em geral, referente à conta de depósito, à aplicação financeira, desde que você tenha um processo administrativo previamente instaurado e tais informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade competente. Perceba, não há participação do Poder Judiciário, não é necessária autorização por parte de um magistrado para que o banco forneça tais informações. Claro que os contribuintes entraram em desespero. Falaram, peraí, então o fisco sozinho, basta ele instaurar um processo administrativo, entender que tais informações são pertinentes, que ele já consegue, por exemplo, oficiar no banco e perguntar quanto que eu tenho de aplicação, quanto que eu tenho na conta corrente. Exatamente isso. Todo mundo entrou em desespero. E é importante anotar que o Supremo teve um entendimento hoje, em 2016, diferente daquele primeiro lá em 2010. Tivemos uma mudança aqui no entendimento do Supremo. Lá atrás, em sede de cautelar, num recurso extraordinário inter partes, o Supremo associou o sigilo bancário com o sigilo de dados. Deu a mesma proteção que a Constituição deu. Aí, Alberto, querendo comprar meu curso. Só falar com o Alberto. Eu acabei hoje de terminar meu curso no Alcance, um módulo completo de tributário. Mas vamos lá. O que fez o Supremo em 2010? Pegou a proteção do sigilo de dados e deu para o sigilo bancário, de modo que você precisava de uma intervenção judicial, criou-se ali uma reserva de jurisdição e somente para fins penais. Então, o Supremo, em 2010, entendeu, inter partes, em sede de medida cautelar, que esse artigo 6º violava a Constituição, feria a proteção do sigilo de dados, aquela inviolabilidade do artigo 5º, inciso 12. E aí, vamos lá. Beleza. Qual o problema? No final de 2010, essa cautelar é derrubada por 6-4. De modo que, no primeiro momento, o Supremo vai bem pró-contribuinte. E todo mundo decorou essa parte. Mesmo quem não estuda com frequência tributária sabe, não, sigilo bancário não pode, inviolabilidade dos dados, tem que ter intervenção judicial e por aí vai. Só que o Supremo derruba essa liminar por 6-4. E todo mundo fica cauteloso. Imediatamente, diversas ADIs são ajuizadas. Temos ADI 2406, 2390, 2397. Várias ADIs, foram 4 ADIs ajuizadas e um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Os contribuintes entraram em desespero. Falaram, não, temos que derrubar esse artigo 6º de qualquer jeito. E aí o próprio STJ começou a ficar apreensivo. Diversos RESPs chegando no STJ, causa de pedir, falando que é inconstitucional aquele negócio, desse poder do fisco de quebrar o sigilo bancário, e o STJ cruzou os braços. Pega, por exemplo, o STJ falando no... Quer ver? Tem um aqui interessantíssimo. Eu anotei aqui, não estou achando, mas tudo bem. Depois eu mando para vocês. Vem o STJ e fala, quer saber? O Supremo tá para decidir esse tema no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Cara, vamos esperar. Vamos esperar o Supremo dar a palavra final. Por quê? Ele diz aqui, achei,
Embora haja precedente anterior do Supremo sobre a matéria, impõe-se aguardar o julgamento de mérito do novo paradigma. O Supremo, no primeiro momento, ele é pró-contribuinte, mas depois ele caça liminar. Muda alguns ministros o entendimento e vence o entendimento do fisco. E ficou todo mundo esperando. Vamos ver o que vai acontecer. 4 ADIs e um recurso extraordinário, que foram julgados agora em fevereiro de 2016. E perceba, por 9-2, venceu a tese do fisco. Venceu a tese de que é constitucional o artigo 6º. Entendeu o Supremo que, na verdade, não se trata de quebra de sigilo bancário, mas sim transferência de sigilo da órbita bancária para a órbita fiscal. O sigilo continua existindo, só que agora você transferiu o sigilo, que antes era só dos bancos, agora também pertence ao fisco. Há uma transferência de sigilo. Então, não teve quebra de sigilo nenhum. Se não há quebra de sigilo, não se ofende a Constituição. E aí você vai lembrar que o artigo 6º, ele dá este poder não só à União, como também estados, DF e municípios. Só que aí o Toffoli, que é o relator, ele vira e fala, calma aí. No âmbito federal, nós já temos a regulamentação dessa quebra, abre aspas, agora tu entendeu porque eu fiz aspas no quebra no início do vídeo. O Toffoli vira e fala, já teve uma regulamentação no âmbito federal de como vai ocorrer essa quebra. O decreto 3724, lá de 2001, regulamentou, garantindo contraditório e ampla defesa, resguardando garantias ao sujeito passivo. De sorte que município, estado, vocês somente vão poder fazer esta quebra, requisição de informações protegidas por sigilo bancário, quando vocês regulamentarem no âmbito de sua competência. E o Toffoli traz requisitos para tal regulamentação. O Toffoli fala, a tua regulamentação tem que garantir pelo menos algumas garantias mínimas. Eu quero pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança lá naquele processo administrativo. Então, se você... Oi, mozinho. Tudo bem? Minha esposa entrou. Te amo. Você vai pedir... Primeiro requisito. Você tem que ter pertinência temática entre o tributo que está sendo cobrado, investigado e as informações que você está pedindo do banco. Se uma coisa não tiver nada a ver com a outra, sei lá, você está fiscalizando, estou chutando aqui, tá? Um exemplo esdrúxulo. IPI e você está pedindo quantos investimentos aquela PJ tem no exterior. Sendo que uma coisa não está relacionada com a outra. Não pode. Então, primeiro requisito que o Toffoli impõe. A regulamentação por parte de estados e municípios tem que garantir, ao menos, pertinência temática entre tributo cobrado e o PA, processo administrativo instaurado. Prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais atos. Pertinência temática e notificação do contribuinte, previamente, antes de você instaurar o processo e a todos os demais atos praticados no bojo daquele processo, aonde nós temos a requisição de informações protegidas por sigilo. Terceiro, sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico. Por exemplo, no âmbito federal, você vai pedir para o delegado da Receita Federal do Brasil, e não confunda que não é Polícia Federal não, tá? Na hierarquia você tem um fiscal lá, e tem um delegado que é a instância superior, é ele que vai autorizar. Por exemplo, agora, no âmbito do Estado aqui do CMS, você vai pedir para o inspetor que tem competência ali naquela inspetoria do ICMS. Então, terceiro requisito, sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico. Quarto requisito, existência de sistema eletrônico de segurança que sejam certificados e com registro de acesso. Tem que saber quem está acessando aqueles dados. Tem que ter um sistema eletrônico que controle quais são os funcionários que estão tendo acesso àqueles dados. Finalmente,
estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e eventual correção de desvios. Perceba então, esse tema é riquíssimo para a prova oral da PFN. Eu, por exemplo, estou fazendo um trabalho com simulados, onde eu simulo total 20 questões de tributário, 20 questões de financeiro, com a galera que está agora já na prova oral da PFN. Com certeza uma das perguntas foi essa. Fale sobre sigilo bancário. Vamos conversar sobre isso. Então isso pode ser cobrado tanto em prova objetiva quanto prova discursiva e oral de qualquer esfera, que isso diz respeito à União, Estados e municípios, tudo bem? Então, meus amigos, foi só para dar esse recadinho aqui para vocês que eu passei hoje. Qualquer coisa, entra lá na minha fanpage, prof.marcelo com 2 L's e Leal. Tenho também um blog tributárioconcursos.com e eu vou salvar esse vídeo para botar no meu canal do YouTube, tudo bem? Aí eu divulgo pelas minhas mídias esse vídeo depois. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Agora tem que correr porque eu dou aula no BMEC aqui. Eu tô vendo aqui agora o horário. São 6h40, tem que estar 7 horas no BMEC. Valeu, pessoal!